foi Davi, né? Davi foi o oitavo filho de Jessé. E ele era o mais novo da casa de Jessé. Davi foi consagrado rei de Israel, ainda assim, quando era criança, pelo profeta Samuel. Desde pequeno, quando Davi foi consagrado. Leandro, você consegue colocar um pouquinho mais de retorno só para mim, por favor? Desde novo, quando Davi foi consagrado a rei, ali naquele instante, os irmãos dele, a família, meio que já ficaram sem entender o porquê daquela consagração, o porquê de ter sido Davi o escolhido, aquele que era mais novo, aquele que era o menor entre eles. Tinha ali Eliabe, que era um cara forte, o primogênito de Jessé, o qual o próprio Samuel olhou e viu ali com os olhos dele, acreditando que ele era o escolhido de Deus. Porém, Deus enxerga diferente, né, querido? Deus ele olha com outros olhos ali para Davi. Davi foi um homem de muitas conquistas. Ele reinou por mais de 50 anos ali na cidade em Israel, trouxe muitas vitórias para aquele povo, guiou o povo segundo o coração de Deus. E dos motivos dele ter se apropriado do título de rei depois da consagração de Samuel foi quando ele vai até uma zona de guerra onde Israel estava lutando contra os filisteus. E ali ele vê um gigante chamado Golias, um gigante chamado Golias, e ele vê o povo amedrontado em frente àquele gigante. E um dos principais motivos dele ter se tornado conhecido por todo o povo foi a derrota daquele gigante. Mas será que foi tão simples assim que ele derrotar o gigante? Às vezes a gente olha dali, a gente lê o texto bíblico e vê de uma maneira simples, ela foi lá, tacou a pedra e matou. Mas será que como eu e você reagiríamos diante de um gigante? Será que como a gente olharia para aquela situação onde Davi foi colocado para libertar o povo ali dos filisteus? E Deus colocou no meu coração 7 lições que nós podemos tirar dessa luta de Davi e Golias através da vida de Davi. E a primeira lição é a importância da obediência e humildade. Lá em 1 Samuel, capítulo 17, os versos 17 ao 20. Amém? Você já está com a sua Bíblia aberta aí? Me acompanhe. 1 Samuel 17, verso 17. Nessa ocasião, Jessé disse a seu filho Davi: pegue uma roupa de grãos tostados e 10 pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também esses 10 queijos ao comandante da unidade deles. Veja como estão seus irmãos e traga-lhe alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul, com todos os homens de Israel, no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Levantando-se de madrugada, Davi deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para suas posições de combate. Davi ali, inicialmente, era um simples pastor de ovelhas, mas ele obedeceu ao seu pai e foi ao campo de batalha. Essa lição nos ensina que a humildade e a conformidade são fundamentais para Deus usar alguém de maneira poderosa. Não subestimamos as pequenas tarefas que Deus nos confia. Amém? A gente está falando agora de um jovem cujo homem de Deus chega na casa dele, derramado o óleo da unção sobre a cabeça dele, consagrado ele a rei de Israel. E durante essa juventude dele, ele continuou normalmente seguindo as tarefas básicas que ele recebia do pai dele, ou seja, ele era obediente a tudo que era ministrado sobre a vida dele através do pai dele, apacentar as ovelhas
questionamento de que será que se fôssemos nós? Às vezes a gente ouve muito a frase assim de quer conhecer o ser humano, dá poder a ele, dá dinheiro, o dinheiro gera poder aquisitivo. Como será que a gente tem reagido na nossa vida às pequenas coisas que Deus tem imposto sobre nós? Quando a gente fala de ter vitória sobre os gigantes, eu não sei quais são os gigantes que você tem enfrentado, que tem te levado a pelejar, a clamar a Deus, a orar, a lutar. A psicologia fala que nós não devemos julgar o problema de ninguém. O meu problema ele é tão grande quanto para mim, quanto o seu é para você. Talvez algo que possa ser banal para mim é demais para você. E como que a gente luta através disso? Será que a gente é humilde o suficiente para obedecer a Deus nas pequenas coisas? Muitas das vezes a gente tem enfrentado os nossos problemas simplesmente declarando: eu sou o filho de Deus, Deus ele vai resolver o meu problema. Mas será que nós temos sido obedientes às pequenas coisas? Mas como ser obediente às pequenas coisas? Talvez no seu trabalho. Como tem sido a sua vida no seu trabalho? Como tem sido a sua vida dentro do seu lar? Como você tem manifestado a presença de Deus por onde você tem passado? Você tem reagido ao impulso do Espírito Santo de quando alguém te ofende? O ato de dar a outra face, de você ser humilde a ponto de reconhecer que talvez você não esteja errado, mas que você precisa pedir perdão para aquela pessoa mesmo assim? Porque a imagem de Cristo que você carrega é mais importante do que o seu ego, do que aquilo que você quer. A obediência e a humildade de Davi ali, ele podia ter dito: não, eu sou rei, eu fui consagrado a rei, eu não vou lá levar comida para ninguém, não, eles que têm que me servir. Mas de forma alguma, o princípio dele, a atitude dele inicial, ele foi o quê? Eu imagino ele Davi falando: sim senhor, meu pai, amanhã cedo eu levantarei, eu cumprirei a sua ordem. Será que nós temos cumprido as ordens que Deus nos dá através da palavra, nas pequenas coisas, para que o amor dele seja manifesto, para que o Espírito dele seja manifesto através de nós? A primeira lição que a gente aprende com Davi é a obediência e a humildade. Muitas das vezes nós temos sido arrogantes com as pessoas. Aqui em Porto Real não, em nome de Jesus, mas a gente tem visto aí cristãos que tem sido arrogante com as pessoas, talvez pelo fato de ele ser crente, ele achar que ele não pode se misturar com a pessoa que está no mundo. Eu não estou te falando sobre andar, sobre caminhar junto com a pessoa que está errada, cometendo erros, mas Deus fala que a gente tem que amar o pecador e não o pecado. A gente às vezes quer lutar por algo, quer clamar algo a Deus, pedir uma vitória a Deus, sendo que nós sequer temos manifestado o amor dele com humildade nas pequenas coisas. Como você tem se portado diante das pequenas coisas? Eu tenho certeza absoluta que todos nós temos um gigante que precisa ser vencido. O gigante da ansiedade, o gigante do medo, o gigante do vício, o gigante da arrogância. Quando eu falo gigante para você, talvez você pense num obstáculo que você tem que vencer para conseguir um bem material. Eu quero te levar a pensar mais profundo que isso. A palavra que diz: buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento. Será que nós temos cumprido o primeiro? Quando fala-se de primeiro, a gente fala de algo que parte do início, do princípio. Se nós não vencermos o princípio, como nós vamos conseguir dar o segundo passo? Às vezes nós somos tratados como crianças espirituais, porque nós não temos tido maturidade para receber palavras que têm sido ministradas sobre a nossa vida. Já era para talvez estar voando, e ainda está engatinhando como um bebê, porque não tem humildade para receber algo que vai te fazer desfrutar das pequenas coisas, da obediência a Deus. Nós precisamos aprender a ser humildes e obedientes a Deus, amém? Está entendendo? Diga amém. A segunda lição, a escolha de enfrentar o medo. 1 Samuel 17, verso 23 ao 26. 23
Quando os israelitas viram um homem, todos fugiram, cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha de casamento e isentará de impostos a Israel a família de seu pai. Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos de Deus vivo? Quando Davi viu ali Golias zombando do exército de Israel, ele escolheu enfrentar o medo em vez de recuar. Isso nos lembra muitas vezes a coragem, que ela não é a ausência de medo, mas a decisão de enfrentá-lo. Deus nos capacita a superar nossos medos quando confiamos nele. Às vezes, é o que eu te falei no início, a gente tem o hábito de ler a escritura, talvez não se colocar ali diante do personagem. Imagina, querido, um menino de 1,5 m, olhando para um cara de 2,90 m, Golias de 2,90 m de altura, cheio de ferro no corpo, uma lança que pesava quase 30 kg, só a ponta tinha 7 kg de metal, um arpão gigantesco. Se fosse eu, sinceramente, acho que eu sairia correndo também, igual o povo saiu, antes de eu receber a palavra que Deus trouxe ao meu coração aqui hoje. Então Davi ali, a gente não pode isentar ele de olhar para aquela situação como uma situação desesperadora, como uma situação de confronto, onde ele se sentia intimidado. Mas ele teve uma decisão, a escolha que ele fez naquele momento de enfrentar aquilo que estava causando nele desespero. Porque maior do que o medo que ele sentia era a dor dele em ver um pagão, alguém que não cria no Deus que ele cria, que ele sabia que era o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos, sendo insultado por um homem que sequer deveria estar pronunciando o nome do Deus dele. Ele decidiu lutar contra aquilo e enfrentar aquela barreira com a convicção da palavra que vinha sobre a vida dele, de que Deus era Deus e Golias não era nada. Qual medo você tem lutado todos os dias? Ou melhor, vou reformular a frase: qual medo tem te feito desistir todos os dias? O que o diabo tem soprado na sua mente a hora que você bota o joelho no chão? E talvez você fale assim: eu não sou digno de orar. O que o diabo tem colocado na sua mente, dentro do seu trabalho, dentro da sua escola, dentro do seu lar, para te impedir de ter uma vida com Deus, de ter um ambiente cheio do Espírito Santo, guiado por Ele? Quais os medos têm te levado a sofrer crise de pânico, crise de ansiedade, a perder noites de sono, a talvez não dar um passo de coragem no seu emprego, de pleitear por uma vaga melhor? Deus é muito mais, querido, do que os nossos problemas. A unção que tem sobre mim e sobre você é para quebrar cadeias, é para onde nós passarmos, as pessoas olharem para nós, elas vão sentir o desejo de saber o porquê nós vivemos assim. Já não é mais o tempo de nós cristãos andarmos pelo nosso trabalho, pelas nossas escolas, pelas nossas faculdades, nos nossos lares onde ainda não são todos convertidos, com a cabeça baixa, ou talvez murmurando por situações em que o mundo tem passado. Porque assim como naquela pandemia nós declaramos que o mundo está em crise, mas nós estamos em Cristo, essa tem que ser a frase que rege a sua vida todos os dias. Independente das dificuldades que você passa, você tem que tomar a decisão. E como eu disse aqui no início do culto, isso tem que se partir de nós, isso tem que partir de mim, de você, assim como partiu de Davi, olhar aquele bando de gente medrosa, fugindo de uma situação difícil, e tomar a decisão de enfrentar aquele problema. Isso tem que partir de você e de mim todos os dias, de levantarmos dispostos a encarar as nossas dificuldades. A gente ouve muito falar de
irritado com ele e perguntou: por que você veio aqui? Por quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e o seu coração é mau. Você só veio para ver a batalha. E disse Davi: o que fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Ele então se virou para o outro e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam como antes. Ali os homens falavam para ele das recompensas de quem derrubasse aquele gigante e desse a vitória para Israel. Mas o ponto não é esse. As críticas. Isso é um ponto muito interessante. Não se deixar abalar pelas críticas. Quem aqui já foi criticado? Quem aqui já foi apontado por algo? Julgado por algo? Eu cresci ouvindo isso. Mérito meu, devido a muitas atitudes erradas, a uma má fama que eu construí na cidade que eu morava, eu cresci ouvindo isso. Esse aí não vai ser ninguém. Esse aí é só mais um que vai dar errado na vida. E a minha mãe sempre repreendeu isso desde quando eu era novo. E para a honra e glória de Jesus, eu não fui mais um que deu errado. O ponto é, até onde as críticas que você recebe têm afetado a sua luta contra o seu gigante? Até onde aquilo que as pessoas têm te acusado, aquilo que as pessoas têm falado de você, tem te impedido de dar o passo para frente, tem te impedido de encarar o seu medo, de viver uma vida de obediência, de humildade? Até onde as críticas que vêm de fora têm te paralisado? As críticas que dizem que a sua ideia não é boa, que dizem que você não sabe fazer, que você não consegue. É muito comum isso. A gente tem visto aí pessoas se suicidando por críticas. Eu não me aprofundei muito no assunto, a minha esposa comentou comigo de uma influência que se matou agora. Não foi isso, meu bem? Devido... A gente vê, não vou pegar só o exemplo dele, mas pessoas que mudam de aparência constantemente, fazem plásticas, não se aceitam, porque são rotuladas por ventos que vêm de fora. Você é uma vela de um barco que só recebe um vento de direção, querido, que é o vento do Espírito de Jesus Cristo, amém? Pega essa senha, e o único direcionamento que você recebe no seu barco é do vento que vem do Espírito. Só Jesus pode direcionar a sua vida. Para de se render ao que influências de internet falam, ao que as pessoas do mundo rotulam como aquilo que é bom, aquilo que é perfeito. Bom é aquilo que a Bíblia diz, eu sou aquilo que a Bíblia diz, eu vou viver aquilo que a Bíblia diz, nós seremos aquilo que a Bíblia diz. Esse é o conceito de vida do cristão, é a palavra, é aquilo que Ele nos instrui. Pessoas tirando a sua vida, guerras sendo travadas por puro ego, por puro egoísmo, por puro materialismo, por desejos humanos. O mundo se deteriorando por críticas, julgamentos, poder, pessoas que têm intimidado a outra por poder, governos que têm manipulado um ao outro por poder, não querem que as pessoas se desenvolvam, querem que as pessoas continuem burras, fracas, para que possam ser manipuladas. Até onde a crítica tem paralisado a sua mente de receber a palavra que Cristo deixou sobre você, de que nele você é mais que vencedor, de que nele você vai passar pelo vale da sombra da morte e nenhum mal vai te atingir. Até onde a sua crítica tem te impedido de vencer o seu gigante? Ali quando Eliabe, o seu irmão de Davi, no caso, criticou Davi, não se deixou abalar. Devemos lembrar que nem todos entenderão ou apoiarão nossa fé e visão. Não permitimos que críticas nos desviem do propósito de Deus, do propósito que Deus tem para nós. Nós não podemos permitir que a influência que vem de fora nos permita cair do barco que Jesus nos colocou aqui. O rumo é um só. Essa semana a Selma falou sobre alvo e falou que o cristão ele não pode perder o alvo em hipótese alguma. E qual é o seu alvo?
O seu alvo é algo que tem muito mais valor do que qualquer coisa material e terrena que nós possamos conquistar. Não permita as críticas alheias do mundo, as influências que vêm do mundo, influenciarem na sua direção, no seu modo de viver. Nem todo mundo vai apoiar o que você pensa. Quando você tiver um projeto e Deus colocar algo no seu coração para você fazer, talvez você vai compartilhar aquilo com alguém e a pessoa vai falar: ah, não, isso aí não dá certo, não, isso aí é muito difícil, não tem como. Davi foi criticado pelo irmão dele quando ele foi falar com Saul que ele ia vencer Golias porque Deus tinha declarado isso sobre a vida dele. O próprio Saul falou que ele não era capaz. Você tem a noção do peso da palavra de um rei falando para ele: cara, Golias é profissional, o cara tem 2,90 m, bombadão, luta desde pequenininho, você não é nada, está mexendo com ovelha. Ele falou assim: opa, nada não. Quando vem um leão, quando vem um urso ali para tentar levar as ovelhinhas que eu estou cuidando, eu dou-lhe uma pedrada, meu irmão, uma madeirada que ninguém segura. A confiança que você tem não pode estar forjada em você mesmo, mas na palavra que Deus tem sobre a sua vida, amém? Aquilo que Ele declarou sobre mim e sobre você é muito maior do que as críticas que vão vir do mundo. Jamais permitam as críticas paralisarem o seu desempenho para cima do seu problema, do seu gigante. Vença os seus medos, ande em obediência e humildade. Não se permita vencer-se pelas críticas. A lição 4: usar as próprias armas. 1 Samuel 38, 40, no capítulo 17. Acompanhe aí comigo. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou-o daquilo e em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Davi decidiu usar a armadura de Saul ali por um momento, decidiu não usar a armadura de Saul, optando por usar o que estava acostumado, que era o seu cajado e a sua funda. Por que Davi fez isso? Porque na visão de Saul ali para Davi, para ele poder vencer Golias, ele tinha que ir para cima de Golias da mesma maneira que os outros se vestiam, com armadura, com capacete, com escudo para se proteger. Não sei se você já começou a entender isso. Usar as próprias armas, aquilo que é bom para o presbítero Diogo, talvez não seja bom para mim. Aquilo que é bom para o pastor Marcos Alves, talvez não seja bom para mim. Com certeza, vocês têm características únicas que Deus colocou sobre a sua vida. E às vezes algo que você possa considerar pequeno, como arrumar uma casa, como fazer um almoço, como dar um afeto, fazer um carinho. Não sei se você ainda está entendendo isso, querido. Vou simplificar mais para você. Talvez o seu marido possa não estar aqui hoje, talvez o seu filho possa não estar aqui hoje, e não vai ser com uma espada, com um escudo que você vai ganhar ele, ou com uma armadura, ou não vai ser cortando um cabelo, porque o presbítero Diogo sabe cortar cabelo, mas o Ramon não sabe. Talvez vai ser fazendo uma janta, falando: vem cá meu filho, que eu te amo, vem cá esposa, que eu te amo. Ou vai ser um dia em que o seu cônjuge chegar em casa estressado, com um monte de pedra na mão, querendo te maltratar, e você dá um afeto para ele, em vez de você retribuir a agressão, você tratar ele da maneira que Jesus faria, usando as suas próprias armas. Quando o mundo te atacar, em vez de você se defender com um contragolpe, você reagir de maneira diferente. Deu um tapa, você dá o outro lado. Não entenda isso da maneira figurada, porque quando alguém te ofender,
você o elogia. Quando alguém te ferir, você o cura. Jesus oferecia o que Ele tinha para ganhar as pessoas. Ele nos ensinou isso. Use as próprias armas. Como andar em obediência, como ser humilde, como vencer os nossos medos. Como ter tudo isso, essa força, através da obediência, da humildade, de lutar contra os medos, usando as nossas próprias armas. Para de mistificar aquilo que Deus tem sobre a sua vida. Para de ficar olhando para as pessoas. A gente vive na geração influência. Eu tenho 32 anos de idade. Eu vim ali galgando algumas gerações. Não sou tão velho assim para falar dessa forma, mas eu passei por algumas revoluções, principalmente da tecnologia, e eu vi que o que me influenciava quando eu era mais novo, hoje já é diferente, é tudo mais rápido, é tudo progressivo. E muitas das vezes a gente olha para essas coisas e nos permite achar que temos que ser iguais, que temos que lutar da mesma forma, e não. Comece a clamar a Deus para Ele dar a estratégia que você pode usar para vencer as suas dificuldades. São tempos difíceis, queridos, mas o caminho é estreito. Ele nunca falou que seria fácil, Ele nunca prometeu moleza, mas Ele prometeu sempre estar conosco. As nossas armas são muito mais fortes do que aquelas que são forjadas com mão de homens, amém? Nenhuma delas vai prevalecer contra você, nem a espada, nem a lança, nem nada que o inimigo forjar. Mas a palavra de Deus é poderosa e eficaz para vencer contra aquilo que o inimigo levantar contra você, amém? A lição 5, reconhecer que a batalha pertence a Deus. Davi ele deixou claro que a batalha não era sua, mas do Senhor. Ele sabia que estava apenas sendo usado como um instrumento na mão de Deus. E nas nossas lutas espirituais, convenhamos lembrar que a vitória pertence a Deus e precisamos confiar nele para guiar os nossos passos. Toda luta que é levantada sobre a sua vida, e eu aprendi isso, querido, orando. Eu sempre orava para Deus, porque eu sempre fui um cara muito explosivo, de um temperamento bem quente. Não era aquele cara muito tranquilo, eu sempre fui um cara mais, com um temperamento mais nervoso. Quando eu vim para a igreja, eu pedia muito a Deus: Senhor, me ensina a ser calmo. E aquilo ali era um estopinho. Eu pedia calma e Deus me dava só situação. Era todo dia tendo que se controlar. Senhor, misericórdia, não é possível. E aí eu entendi que as minhas lutas, Ele estava junto comigo, porém Ele não ia estralar o dedo lá em cima e eu ia vencer. Tudo aquilo que eu clamava a Deus, Ele me dava situações onde Ele ia me ensinar a me sobrepor sobre o meu problema. O que você tem pedido a Deus? O que você tem colocado na mão dele? Será que você tem realmente entregado os seus problemas na mão de Deus? Você tem reconhecido que as suas batalhas pertencem a Ele? Você tem reconhecido que aquilo que você coloca na mão dele está na mão dele? Você tem noção do que é estar na mão de Deus o seu problema? Essa luta que você tem passado? Eu sei que não é fácil, querido, mas a partir do momento que nós recebemos a paz que excede todo entendimento humano, é a hora que nós colocamos na mão de Deus falando assim: Pai, pertence a Ti. Eu sei que é o Senhor que está cuidando. Eu sei que é o Senhor que está zelando. Eu sei que é o Senhor que está pelejando junto comigo. Então me dá o conforto e o entendimento disso a cada dia. De saber que não é por mim, não é pelas minhas mãos. Mas ali, quando Davi foi e olhou para aquele gigante, eu tenho certeza que onde ele sentiu medo, veio a palavra ao coração dele, dizendo: eu sou contigo, aonde você for. Aonde você for, eu irei. E lutarei por você, e falarei por você, aonde você estiver. Jesus, quando envia os discípulos, ele fala para dizer assim: vocês vão, mas eu falarei por vós.
lutar contra o medo, lutar contra o desespero, humildade, obediência e reconhecimento da soberania de Deus. Amém? A penúltima e sexta lição: enfrentar o gigante com ousadia. Lá no verso 48 e 51, que fala que Davi ele enfrentou o gigante. E na hora que aquele maluco gigante, grande, 2,90 m, veio para cima dele com aquela lança na mão, ele começou a correr para cima do gigante com a perna girando. Eu me imagino ali nessa cena, aqueles caras lá atrás olhando e falando assim: já era, vai ser só uma lapada que ele vai voar Davi para todo lado, rodando, porque eles não acreditavam no que Davi poderia fazer através da presença de Deus. Mas Davi, em momento algum, ele olhou para o problema dele, se sentiu fraco, ele foi ousado de ir para cima e superar aquele gigante. O que tem te impedido de olhar o seu problema com ousadia? É maximizar o problema e diminuir Deus? É não ter a consciência de que você tem Deus como soberano sobre o seu problema? Talvez a falta de obediência e humildade. Os pontos vêm se ligando, querido. Eu quero que você entenda isso. São 7 lições entrelaçadas, onde uma depende da outra para que você chegue ao seu objetivo final. Ousadia no espírito para superar os problemas. Chega de olhar com pequenez para cima das suas dificuldades. Nós temos que olhar para as nossas dificuldades, exaltando o tamanho do nosso Deus e não o tamanho do nosso problema. Davi ali não hesitou, ele correu em direção ao Golias com ousadia. Às vezes enfrentar nossos gigantes requer ação imediata. Não devemos recuar, mas avançarmos com confiança na vitória que Deus nos prometeu. Muitas das vezes a gente olha o problema, e quando eu falo de ousadia, eu falo em reação imediata. A gente pensa para reagir, a gente recua, não, calma aí, não é assim. E muitas das vezes os nossos problemas estão precisando de uma reação imediata. O seu pecado está precisando de uma reação imediata. A psicologia tem tratado o pecado nos tempos atuais como problemas. Mas o que a Bíblia diz que é pecado, querido. Como você tem tratado os seus pecados? Como você tem reagido a eles? Com ousadia? Em se determinar e olhar para ele e falar assim: não, eu não vou fazer mais. Porque é errado. O Senhor não se agrada disso. Como nós temos reagido aos nossos gigantes, aos nossos vícios, aos vídeos que nós recebemos em grupos de trabalho, de escola, de familiares que não conhecem a Deus. Primeiro você abre e dá uma olhadinha, para depois falar: está repreendido, varão. Ou você automaticamente reage àquilo com ousadia e fala: não, eu vou deletar. Quando você ouve uma fofoca, você tem reagido de que forma? Ah, mas eu estou no meu trabalho, irmão, eu não posso impedir a pessoa de falar. Então você não crê que Deus ele é fiel para te sustentar, andando retamente segundo a sua justiça? Ele se move através das nossas ações, que quando nós nos corrompemos, pensando que aquilo ali não tem nada a ver, é onde o diabo dá risada na nossa cara. Precisamos andar em princípios, nos movendo através daquilo que é reto, com ousadia para enfrentar os nossos problemas, os nossos gigantes. O louvor pode subir. A 7ª lição e última: usar as conquistas para a glória de Deus. E isso é um ponto muito importante. Eu venho, a maioria aqui eu creio que já me conhece, de uma vida de prostituição, de vícios, de drogadição. Para a honra e glória de Deus, eu estou liberto há quase 8 anos, sem me drogar, sem beber, sem fazer nada daquilo que eu fazia, querido. E eu costumo falar para as pessoas em que eu manifesto
esse testemunho que a minha vida é um milagre. Eu conheço muitas pessoas que passaram por 5, 6 internações, voltaram, hoje estão no mundo de novo. E o meu problema ele foi superado com a glória de Deus, da noite para o dia. Um domingo eu estava cheirando cocaína a madrugada inteira, cheguei em casa, na segunda-feira eu fui liberto. De 8 anos para cá, eu não usei mais droga. Usar as nossas conquistas para a glória de Deus. Davi deu a pedrada em Golias, a pedra cravou na testa do gigante, ele caiu no chão. Davi não tinha espada. Davi andou sobre o gigante, sacou a espada do gigante, jogou para cima, cortou a cabeça do gigante. Ele carregou aquela cabeça até a cidade onde estava o rei, como um troféu da glória de Deus sobre a vida dele. Porque as pessoas não acreditavam na vitória de Davi, as pessoas não acreditam na sua vitória, as pessoas não acreditam no que você pode vencer o seu gigante, que você pode superar o vício, que você pode vencer as corrupções, as iniquidades, as concupiscências da carne, que você pode superar o mundo, que você pode viver segundo a palavra, que você pode ser aquilo que a Bíblia diz que você pode ser. As pessoas vão sempre te criticar. Quando você entrar na igreja e elas olharem para o seu passado, você fala assim: eu não vivo mais lá. Agora Cristo vive em mim, nova criatura sou. Usar as conquistas para a glória de Deus. Davi expunha aquela cabeça como prova de que Deus era com ele. De que ainda que os homens falassem que a superação do problema era impossível, para Deus nada é impossível. A gente é desafiado todos os dias a lutar. A gente faz campanha com vitória. E às vezes a gente recebe a vitória e se quer dar glória a Deus através disso. Eu não compartilho o meu passado com alegria, falando: pô, usava muita droga, que não sei o que, era maneiro. Não, querido. Eu falo isso para as pessoas que precisam ouvir. Para aquele cara lá do meu trabalho, que ainda está saindo dali numa quinta-feira, dia de pagamento, faltando a sexta e a segunda, porque estava usando droga o final de semana todo, e a mãe se quer saber onde estava. Eu falo: cara, para você tem solução. Hoje eu experimento de um prazer muito mais forte do que a droga me proporcionava, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Hoje eu superei o gigante que um dia me derrubava. Toda manhã, toda noite, ele olhava para mim, pisava na minha garganta e me sufocava, falava assim: você não é capaz. E daí veio Jesus, que me deu a mão, me levantou e falou assim: filho, eu sou contigo. Essa luta não é mais sua, essa luta agora é minha. O que tem te vencido? É a ansiedade, é a arrogância, é a maledicência, é a permissão da fofoca. Nós precisamos ser humildes para que possamos ser obedientes. Queria te convidar a se colocar de pé nessa noite.